dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Aqui é o pastor Maico Moré. Estamos dando início mais esse Pela Fé podcast. Como sempre, eu sempre desejo a você, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Dando início hoje a um trabalho, a um papo sensacional aqui direto do nosso estúdio e ao meu lado esquerdo, como sempre do meu lado esquerdo, pastor. Não sei porquê. Ele gosta de se vitimizar. Estou no centro. Deus Gonçalves, seja muito bem-vindo. Deus abençoe. Bom dia para todos, pais. Que venha ser hoje extraordinário pra gente aprender muitas coisas também. E também agradecer ao nosso convidado, né, Carlos, que veio aí adorar. Né? Adorar? Adorar. É um culto? É um culto, né? Ah. É um culto de ensinamento. Eu tô no culto, eu tô acordando ainda. Tá acordando? Então, tô acordando. Mas que veio compartilhar alguns ensinamentos com a gente. Maravilha. Hoje o nosso horário é totalmente atípico. Sempre o nosso programa é na parte da noite, nas segundas-feiras, mas mediante o nosso convidado estar em Curitiba, aproveitamos aqui um gancho. Ele nos cedeu a dádiva de estar conosco. Pastor Carlos Cardoso, seja muito bem-vindo. Obrigado por fazer parte desse trabalho. Pai do Senhor, seja muito bem-vindo. Eu não sei quem... foi vocês ou foi vocês que me tiraram também. Eu saí 6 horas. Para mim é uma honra estar aqui no Pela Fé. Pastor Maico e... James Gonçalves. James. É uma honra estar aqui com vocês. Espero que seja aí um tempo de muita edificação aí para o corpo de Cristo. E para quem receber, tá vendo? né? É um culto. Para quem receber, né, esse podcast e o Scott. Maravilha. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Você que não faz parte da família Pode Pela Fé e está chegando agora, eu sempre peço para você se inscrever no canal, compartilhar nosso conteúdo, comentar e, consequentemente, fazer parte da família Pela Fé nas nossas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado. Pastor Carlos, a gente tem vivido aí nos últimos 3 anos, ou nos últimos anos, nós temos visto que o Brasil, em vez de melhorar... Eu sempre ouvi dizer, pastor, desde criança, eu tenho 41 anos e me considero uma criança, mas sempre ouvi falar desde criança que o Brasil era o país do futuro, por tudo que nós temos. As riquezas que nós temos, a beleza que nós temos, os minérios que nós temos... E tudo quanto o Brasil tem, água potável, uma das maiores, se não a maior reserva, é a maior reserva do mundo, a maior floresta atlântica do planeta. Somos, acho que, o 5º ou 6º maior produtor de petróleo do mundo, salvo engano, próximo disso. Ou seja, nós temos muitas coisas que, de fato, poderiam fazer o nosso país ser o país do futuro. Mas por que esse futuro, na minha concepção, e acredito que boa parte da nação brasileira ainda não chegou? Então, na realidade, o Brasil é uma colônia, né? Então, a gente tem que entender que o Brasil... Primeiro, é um país transcontinental, né? Muita gente tem medo do Brasil se transformar numa ditadura como Cuba ou Venezuela. É impossível, que a cada 5 pratos de alimento no mundo, um sai do Brasil, né? É o que você acabou de falar. A maior reserva de água potável do mundo é do Brasil. E o mundo todo, até 2030, 80 países vão ficar sem água. Quem vai fornecer essa água, boa parte, é o Brasil. Nós temos o maior tesouro do mundo, que não é ouro, não é diamante, que o Brasil tem muito, mas é o nióbio, né? 96% do nióbio mundial está no Brasil, que é o ouro do momento, porque é o que movimenta toda a tecnologia. Tudo que tem tecnologia, que envolve placa, tudo tem. Só o nióbio do Brasil paga toda a dívida externa e liberta o Brasil do mundo. Só que o Brasil não pode se transformar numa potência, porque todos os países têm uma parte no Brasil. Então, por exemplo, você chega na Angola, tem refinaria de petróleo. O Brasil não tem refinaria de petróleo. Então, o Brasil exporta petróleo para o povo usar petróleo. Quer dizer, nós temos o produto extraído, mas nós não podemos produzir. Quer dizer, a gasolina nós não temos nossa, é isso? Não, tem área de processamento, mas não tem, por exemplo... Nós não temos gasolina para o nosso consumo, nós não temos produção para o nosso consumo. A gente exporta gasolina. Quem criou? Veja, a Dilma quis criar uma refinaria no Rio Grande do Sul. Do nada eles tiveram que transferir, disseram que não dava e tal, pegaram toda... Ela já comprou da Bolívia, eu acho, ou da Venezuela na época. E aí começaram a montar, não deu certo, ia levar para outro lugar do Brasil. Simplesmente quem pagou aquela refinaria foi o povo. Não era Passadina, salvo engano? A Passadina, acho que foi depois do Rio Grande, né? Que eles sei que teve uma transferência e não se construiu, só para resumir.
Qual é a questão? Quem manda no Brasil? Essa é a ideia. Quem é o dono do Brasil, né? Porque a gente acha, né? Existe uma linguagem que se falou muito aí durante o poder emana do povo. Nunca emana do povo. Outra questão, eu sempre digo, político não governa para o povo, né? Por mais que a gente esteja com um presidente de esquerda, nós temos a maioria de senadores e deputados centro-direita. Mas as pautas que mais prejudicou a população brasileira foram aprovadas nesse governo. Então, quer dizer, se nós temos deputados, senadores de centro-direita, por que as pautas passaram? Porque existe um dono que mandou passar, que nem a partir de 2026 nós teremos o maior imposto do mundo. O IVA, né? Meu Deus. Então, começa em janeiro. Então, assim, é porque o povo não pode ser liberto. Essa é a ideia. O Brasil é muito rico, muito produtivo. E outra questão, a mentalidade do brasileiro. Por exemplo, se você pegar as estatísticas do governo, está indo em vento em polpa. Não parece que está tudo... Parece. É o que a mídia mostra. E índice de desemprego. Aí você pega a Europa, por exemplo. A Espanha, jovens de 16 a 25 anos, 40% estão desempregados, não tem emprego. Meu Deus. Aí você pega a Alemanha, aí não bate. Por que países subdesenvolvidos existe um desemprego enorme e no Brasil não tem desemprego? A fonte, IBGE, daí você chega lá no IBGE e vai ver. Por quê? Como é que está tendo emprego? Não, todo mundo que recebe assistencialismo do governo no IBGE é colocado como culpado. O Brasil tem 95 milhões de brasileiros que dependem de alguma assistência do governo. Qualquer dinheiro que o governo dá a essas pessoas, dá como que ele tivesse ocupado. Então não entra na estatística do desempregado, por exemplo. Não entra. Daí vamos lá. É uma bênção? É uma bênção, porque tem pessoas, quem viaja o Brasil sabe de regiões extremamente pobres, miseráveis, que é aquilo dali que vai levar o pão para a mesa. Só que automaticamente é uma escravidão. O povo não desenvolve, porque o que gera riqueza no país é trabalho. E esse povo não quer trabalhar. Hoje, né, a maior crise, nós estamos vivendo uma crise. Qual é a crise? Crise de falta de mão de obra. Todo empresário que eu conheço fala que não tem gente para trabalhar. Aqui não... também. Estamos sofrendo isso no Paraná. O porquê que não quer trabalhar? É simplesmente porque tem algum tipo de ganhos que não precisa estar dentro de uma empresa trabalhando. E o abandono também. E aí vem a fala das pessoas, mas eu vou trabalhar para ganhar um salário mínimo? Sendo que ela, bem dizer, recebe isso em casa. Você está entendendo? Agora, a pessoa ela se encosta no governo, o governo faz isso para manter ela escrava, para o povo não desenvolver. Por exemplo, nenhuma escola no Brasil pode reprovar mais. Não pode mais? Não pode. Então tem pessoas se formando que não sabem ler e escrever. Isso não é uma compra de voto velada? Entendeu? Quer dizer, você é produzido para não questionar. Simplesmente eles te dão migalha. Você fica alienado. Para ficar alienado e não crescer. Agora vai para um país de primeiro mundo. Vai conversar com uma pessoa. Né? Que nem eu tive na Europa, é difícil você ver um europeu que só fala a própria língua. Fala 2, 3 idiomas. A mente de crescer, de produzir, de gerar riqueza é totalmente diferente. Então, o que acontece? O povo não tem mentalidade, né? E vamos colocar, daí abrimos mundialmente isso. Por exemplo, imagine que o mundo tem muito dinheiro. Isso é estatística. Se você pegar todo o dinheiro do mundo e dividir por todos os habitantes da Terra, todo mundo vai ficar rico. Meu Deus. Só que em 15 anos o dinheiro volta para a mesma mão. O povo volta a ser escravo. Por quê? Porque a mentalidade das pessoas, ninguém é ensinado a administrar dinheiro. As escolas foram criadas pela família Rockefeller para o objetivo de gerar mão de obra para empresário. Então, a nossa mente ela foi formada para ser escravo. O pessoal acha que a gente é livre. As pessoas não param para pensar nessa questão. Então, quer dizer, você tem que se formar para ter um emprego. O emprego é na empresa de quem? Você vai formar riqueza para alguém. Então, você não é formado para gerar riqueza. Você é formado para ganhar dinheiro, mas para ser mão de obra para um futuro. Existe um fim para aquilo. E é programado mundialmente. É mundialmente assim. Só que existem países
que a educação faz com que as pessoas pensem de uma forma diferente. O Brasil, daí vem, isso é estatística, tá? E fala do cérebro do brasileiro de desenvolvimento, QI é abaixo de um chimpanzé. Em outras palavras, somos mais burros que um chimpanzé. Essa é a verdade. Então, não é um absurdo? Caramba. Por quê? Mas é porque o cérebro, ele precisa ser exercitado. E as pessoas, elas não raciocinam. Então, Mas isso é culpa também do próprio governo. O senhor está falando, é programado para isso. Não pode. Você não pode Não se pode. desenvolver. Por exemplo, o que o governo fez de esquerda agora? Tirou as escolas militares. Não vai ter mais? Ele tirou em vários No lugares. Paraná não conseguiu, né? Agora vários estados eles foram lá e fecharam. Por que fecharam? Quem é que passa em universidade em primeiro lugar? São escolas Militar. ou particular ou militar. Que tem um ensino. Que o ensino é lá em cima. Então eles não querem pessoas que raciocinem. Eles querem que as pessoas aceitem o que eles estão propagando. E infelizmente é o que acontece. Então, por exemplo, assunto como esse, assim, você vai falar, vai mostrar para as pessoas. Vou dar um exemplo aqui. O Dino foi processado por causa dos respiradores como governador do Maranhão. É uma piada, mas é uma verdade. O processo foi para o Supremo. Caiu na mão de quem? Do Dino. E quem inocentou? O Dino. Ele é o acusado, e depois ele é o investigador e ele mesmo se auto... É a mesma coisa que acontece com todos ali. Por exemplo, segundo o Bolsonaro, o Alexandre de Moraes estava sendo perseguido por Bolsonaro. Quem condenou o Bolsonaro? Agora alguém questiona isso? Então, por exemplo, todas as prisões aí do 8 de janeiro são narrativas. Teve armas, eles prenderam armas? Não. Eles pegaram ligações, eles pegaram o carro que foi lá para tentar matar o presidente, o vice. Não existe. Até porque era um domingo e não tinha ninguém lá. A prisão do Bolsonaro agora. Mexeu na tornozeleira. Eles trocaram a tornozeleira antes de prender ele. Agora, vigília de oração, vai ter uma manifestação para fuga dele. Quer dizer, é uma narrativa. E as pessoas acreditam Naquilo que fala. na narrativa. Então, a mente do povo brasileiro é uma mente escrava. E ela foi programada para não desenvolver. É incrível, não é? Então assim, que são mente é uma pensante questão é perigoso. cultural. Aqueles que são mente pensante no Sim, Brasil hoje é O perigoso. Pablo Marçal, por exemplo, o pessoal detona o Pablo Marçal, mas o que ele fala tem fundamento. Né? E aí, por exemplo, agora vamos tirar Pablo Marçal. O Elon Musk, por exemplo. O Elon Musk falou que o sistema de educação nunca deveria ser um professor falando e todo mundo ouvindo. A melhor forma de aprender é isso daqui, ó. Pergunta e resposta. Então, as pessoas... Não há questionamento dentro de uma sala de aula. E quando você vai questionar propagando o contrário, você é silenciado. É igual só existe, né? Questionando. Só existe uma narrativa, você está entendendo? Então, o que eles um querem método. ensinar. E o Brasil, infelizmente, né? Por exemplo, se a gente tem, imagine, 95 milhões de pessoas no assistencialismo. Se todo esse dinheiro fosse para construir educação, construir empresa, formar pessoas pensantes, o Brasil explodia. Mas eles não querem. Eles querem as pessoas recebendo migalha e achando que estão sendo beneficiados. Mas E o brasileiro tem essa sensação. Pelo menos está me dando dinheiro e pronto. Não, e o pior é que eles pegam esse dinheiro para comprar, fazer churrasco, comprar iPhone 17 Pro Max. E ainda tira deboche ainda. Ainda dá risada. Alguém tá financiando, né? Teve uma que foi braba lá porque o governo cortou o auxílio dela, como que ela ia pagar o iPhone? O Jeep, né? O Jeep Renegade dela. Pô, que isso, gente. Então o senhor tá me dizendo que o Brasil nunca vai ser o país do futuro, como eu ouvia desde criança, porque na verdade nós somos programados para não colônia. Prosperar. Para sermos isso, colônia, para termos alguém com chicote nas nossas costas e não permitir-nos crescer. E isso vem de muito tempo ou é recente? Sempre foi? Sempre foi. Os portugueses veio aqui e levou todo o ouro por espelho, né? Então sempre foi. O Brasil já foi colonizado dentro dessa espécie de arrancar riquezas. Então, não ter riquezas. Essa ideia, então, de forma de governar não é atual, não é do Lula nem do Bolsonaro, não é isso. Isso já vem de muitos anos. E aí, o que acontece? A questão do bolsonarismo é uma coisa que as pessoas não pensam. Nunca teve direita no Brasil.
Né? Por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, que formou o Plano Real, é amiguíssimo do Lula. Você vê, tem imagens aéreas, tem imagem de uma imagem de uma foto aí na internet do avião. Tá o Lula, a Dilma, o Collor, o Sarney e o Fernando Henrique Cardoso. São todos amigos. Então o Brasil não tinha direita. O que o bolsonarismo fez? Gerou a extrema direita que não existia. Existia uma pseudo-direita lá que era a mesma coisa que... Mas qual é o objetivo? Parece até... eu sempre digo, né? É melhor para qualquer país, principalmente para cristão, que a direita esteja no poder. É mais leve. Mas, tendo quem for, a igreja nunca vai deixar de existir. Então, é melhor que esteja direita, os princípios de direita sempre são melhores. Só que a melhor forma de você conquistar um povo não é unindo ele, é dividindo. Então, qual é o projeto de poder mundial? É caos pela ordem. E isso é um princípio maçônico. Dividir para conquistar. Então, primeiro você divide, depois você faz o que você quer. Meu Deus. Então, essa polarização que se gerou e está aí ainda, ela é proposital. É proposital. Por quê? Quem sempre paga a conta sempre vai ser o povo. E o povo acha que defendendo um partido ou tendo um partido, não, esse partido é o melhor e vai mudar o rumo do Brasil. Né? A gente está num país, o assistencialismo, por exemplo, o Lula está dizendo, a gente vai tirar do rico para dar para o pobre. Essa é a fala, não é? A gente vai tirar do rico para dar para o pobre. O rico, quando ele é prejudicado, o que ele faz? Muda de capital, vai para outro país. Ou ele aumenta o valor do produto e quem paga é o pobre. E quem paga é o pobre. Ele nunca vai perder. Nunca vai perder. Você está entendendo? Então, essa ideia de tirar para dar não existe. Só que agora está acontecendo essa questão aí que você falou, né? Eu acabei de ver uma imagem no celular de uma multidão buscando moradia no Paraguai. É 10% de imposto. Quer dizer, o Brasil, ano que vem, é um absurdo o que está acontecendo. Assim. As pessoas não têm noção ainda. O que está para acontecer ano que vem. Então, assim, todo mundo... Ontem ainda eu conversei com um amigo e falei, olha, dentro de pouco... Na realidade, o que eu estou falando aqui é real. Até 2030 a gente vai pagar para respirar. Isso mundialmente, que é a questão do gás carbônico. Até 2030, na minha visão, só vai andar de avião quem tem crédito de carbono. Nossa. Mas por que tá tão caro? Para pagar toda essa caravana que eles estão gastando? Sim, essa aí o que acontece? Na realidade, quebra um sistema, quebra a classe média e poucos vão dominar tudo. Os ricos sempre vão existir. Na Venezuela, continua vendendo Ferrari. Porque tem gente para comprar Ferrari. Tem loja da Ferrari lá em Caracas. Então, o que acontece? Existe um grupo que sempre vai se beneficiar. E quem vai pagar sempre a conta? É o povo. É o povo. Quebra a classe média, cria um patamar lá embaixo e um aqui em cima. Porque querendo falar não, mas uns anos atrás, quando eu estava no governo do Bolsonaro, bem dizer a verdade, a classe média subiu. Explodiu. Que alavancou, todo mundo comprando casa, carro. Querendo ou não. Taxa de juros menor da história, né? Do Banco Central, 2,5%. Então, tipo assim, não querendo falar, puxar a sardinha pra lá. Não, mas era aquilo que a gente estava vendo, né? Sim, e a gente vê hoje no Brasil, por exemplo, quem é que manda por trás de tudo, né? Porque eles pegaram um testa de ferro, chamado Alexandre de Moraes, que todo mundo acha que ele é o poderoso. Ele é simplesmente um pau mandado. Não tem outra. Ele é o cara que obedece, né? Então, existem pessoas mais... Eu digo assim, quem colocou Alexandre de Moraes manda mais do que Alexandre de Moraes, que foi o Michel Temer. Né? Michel Temer, qualquer reunião de político, se ele chegar, todo mundo fica quieto. Tem um filme chamado Candidato Desonesto. É ele, o vampirão. Aquele filme é uma mensagem subliminar. É pra ele. Ninguém nota. Isso. Porque ele, antes mesmo de tudo acontecer, quando esse filme já tinha lançado e tudo que aconteceu ali... É que o candidato honesto seria o Bolsonaro. E, tudo que mexeu ali verdade, né? inacreditável. Verdade. E o povo não vê aquele filme, o povo dá risada e tal. No dia que eu vi aquele filme, eu falei assim, esse filme tem mensagem subliminar. O vampiro ali é o apelido dele, né? O vampiro. Ele é o político mais influente do Brasil hoje? Sim, o Temer. O Temer,
Não é o Sarney mais? O Temer não trabalha para o Brasil. Eu sempre digo isso. Desde a da década de 90, ele é um agente Illuminati. O pessoal não acredita, né? Mas ele é um agente Illuminati no país. Então, ele trabalha para o sistema. Para não ficar leigo, o que seria Illuminati? Então, essa ideia que existe as famílias, né? Que coordenam o mundo, que comandam tudo que de recurso, tudo... existe um grupo, que seria lá as 13 famílias, que, entre aspas, vou colocar bem entre aspas, até indica um livro, né? Não é evangélico, o livro é Os Donos do Mundo, é uma escritora americana, ele revela essa ideia de poder de famílias, influência, que ela investigou, né? Dentro dos parâmetros americanos, tudo isso. Então, são os verdadeiros donos de todo o jogo. Né? A gente sabe que existem pessoas que coordenam tudo, que comandam tudo, que manipulam tudo, e existe. Então, que o sistema... Ontem ainda eu vi um vídeo do Lula falando assim, eles falam muito do sistema, mas o sistema é a direita. Tipo assim, dizendo que eles não fazem parte... O sistema é o que manda até no Lula. Nossa. Né? O que mandou inocentar ele e colocar ele novamente na presidência. Então, quando a gente olha de fora, existe um comando. Agora, por exemplo, a prisão do Bolsonaro vai trazer a dosimetria, vai haver a liberação dos presos, sem Bolsonaro no páreo. Então, tem muita gente que não sabe, mas veja bem, quem falou... Existe o ex-secretário de Educação do Bolsonaro, Van Troven, lembra do... Ele falou algo lá atrás e eu guardei. Existia uma agenda que o Bolsonaro abriria a mão de toda a candidatura e indicar um candidato. E ele não iria preso. Até esse exato momento ele não aceitou. Aí eles ameaçaram ele de novo, fizeram reunião com ele, colocaram tornozeleira. Ele não aceitou, colocaram ele em casa. Ele não aceitou, colocaram ele na cadeia agora. Ele não aceitou. Com ele na cadeia agora, o Centrão se dividiu já. Veja bem, o Alcolumbre e o Mota já estão se afastando do Lula. Olha o que está acontecendo. E eles vão entrar com tudo agora para acabar com o Lula. Tem duas armas, que é o INSS e o Banco Master agora. Explodiu agora o Master, né? Que o Master, na realidade, envolve metade de Brasília. Meu Deus. E o que vai acontecer? Eles vão vir com tudo para desestabilizar o governo, para que o candidato do sistema entre, que é os candidatos de quem? Do Temer, do Kassab, do Aécio Neves, dos partidos políticos de centro, entre aspas, direita, querem. E quem soltou isso agora? O próprio Paulo Figueiredo, lá nos Estados Unidos, e o Eduardo Bolsonaro. Que o candidato do sistema é o governador de São Paulo. Tarcísio Freitas. Então o Bolsonaro não aceitou, eles não querem uma candidatura de um candidato de direita, do Bolsonaro, porque vai incomodar. Você está entendendo? E aí vai vir, o Bolsonaro não vai ser mais elegível, e aí entra o candidato do sistema, que quer dizer, não vai mudar nada. Vai continuar na mão deles. Muda e continua a mesma coisa. Você está entendendo? Existe isso no país. Então, o Bolsonaro, na minha visão, por mais que foi um ótimo presidente, é totalmente injusto o que está sendo feito com ele, ele foi levantado pelo sistema para criar essa extrema-direita e dividir o povo. Meu Deus. Então, essa foi a função. E qual é o medo de ele voltar? Por que eles têm tanto medo? E tá fazendo tudo, fechando ele para ele não suja de novo no Senado. Porque ele incomodou toda uma máquina, né? Ele se vendeu ao sistema ou não? Não existe presidente que assuma um país sem estar ligado ao sistema. Então, eu mostrei esse dia numa live, tem um vídeo, tá lá no canal do Bolsonaro, não sei se tá no ar ou não tá. Antes de ele assumir, ele e os filhos dele, com a secretária do Clube Bilderberg para a América Latina. Clube Bilderberg faz parte desse sistema. Desses 11 lá, né? A gente Família tem, que é a reunião do Bilderberg, ela acontece todo mês de maio. Não era divulgada até uns anos atrás, agora toda a reunião Bilderberg, a mídia mundial anuncia.
você não sabe quem está naquela reunião. Poucas pessoas aparecem que tiveram na reunião. Todas as pessoas que participam da reunião do Clube Bilderberg, tá lá, tem o site, para as pessoas não acharem que isso é conspiração, é só você entrar. Inclusive, é muito importante as pessoas estudar sobre as pautas. Reunião Bilderberg 2025. Uma das pautas desse ano foi despovoamento. Meu Deus. Tá lá, tem várias pautas. Existe o site do Clube Bilderberg. Então, não é teoria. Então, o que acontece nessa reunião... E, veja bem, janeiro tem Fórum Mundial Econômico, que é questão política, e em maio para junho existe Bilderberg. São 2 reuniões que dá rumo a qualquer país do mundo. Qual país vai quebrar, qual país vai se estabilizar. É tudo um jogo, você está entendendo? É como um jogo de xadrez. E aí, veja bem, ele sentou e assinou um documento que seria a favor das pautas do Clube Bilderberg para a América Latina. Deixa eu fazer uma pergunta. Então não tem como você ser um presidente. E inclusive também tem um vídeo, eu tenho esse vídeo em casa. Bem ali o pessoal fala lá na grade, lá na cerquinha, uma pessoa chegou para ele: presidente, existe essa questão de nova ordem mundial? Aí ele olhou assim e falou: existe. Só que eu não posso falar porque as câmeras estão ligadas. Eu lembro desse vídeo. Eu me lembro. Estourou, né? Ele falou. Existe. O Lula falou de ordem mundial inúmeras vezes. Agora, ele falou assim, mas eu não posso falar porque as câmeras... Quer dizer, se ele não pode falar, porque ele sabe como é que funciona. É secreto, até então. Então, existe um jogo muito maior do que a gente possa imaginar. Existe um jogo muito maior do que a gente possa imaginar. Existe um sistema que não é o Brasil. Existem pessoas que mandam e que coordenam tudo. O Sarney está envolvido nisso? Sim. Porque o Sarney, o meu pai falava, meu saudoso pai falava, o Sarney mandava no Brasil. E, de fato, sim, o Maranhão lá, a gente vê foi como é que tá, né? Antes do Temer, né? Antes do Temer, isso. Antes do Temer chegar. Ele era temido também na mesma... Outra coisa que o Brasil tem, principalmente no Nordeste. Vamos pegar o estado de Alagoas. Quem é que manda em Alagoas? É a família Calheiros. Renan pai, Renan filho, e o Collor meio que foi silenciado agora. Aí vamos para Maranhão. Família Sarney manda no Maranhão. Eles mandam. Você vai para Bahia, tem o ACM, que hoje, né, que era a família do ACM, ainda está infiltrada no poder na Bahia. Você vai para Belém, a família Barbalho, manda. Eles mandam. Veja bem, a família Barbalho teve uma denúncia na campanha que só a igreja quadrangular levou a Michele Bolsonaro para cima. Todos os pastores da Assembleia de Deus foram proibidos de dar púlpito para Michele Bolsonaro na campanha, por ordem de quem? Família do Barbalho. Que foi esse escândalo que deu agora lá dos 2 milhões lá do pavilhão que foi doado para a COP30. Então, a família Barbalho manda em Belém. E assim vai o Brasil. Você tá entendendo? São uma espécie de barões. Sim. Aí você pega o sul do país. É outro país. Onde a gente mora aqui. Curitiba, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Que existia até a ideia, né? Vamos separação, né? Vamos separar. O sul é meu país. Porque é outro nível. Dá para separar? Não tem como. Não tem como. Outra coisa é uma Europa, né? A riqueza que isso produz na realidade, é o dinheiro daqui que dá o assistencialismo. Boa parte, são sul e sudeste, né? Sul e sudeste do Brasil. Veja que existe toda uma máquina de influência que são poucos que mandam. E aí, vamos falar de questão política, a gente tá... uma coisa da política que as pessoas precisam entender, que todo político, e nós precisamos de políticos de direita, precisamos de políticos evangélicos. É uma missão, política é muito pesado. Política é muito pesado. Quem se aproxima de política ou trabalha com política é mais espiritual do que as pessoas imaginam. É uma coisa muito pesada a política. Mas a gente precisa entender. O político entra lá cheio de boa intenção. Que ele quer. Ele quer a melhora do país, ele quer... Só que quando ele chega lá, ele vê que ele não pode nada. Existe um podcast, o Alexandre Frota é um depravado. Ele foi deputado federal. Ele falou sobre isso no podcast.
Ele falou, a gente chega lá cheio de projetos, de vontade, e quando você chega lá, você tem um paredão na tua frente assim, e alguma pessoa vai sentar com você e fala, ó, aqui não é assim. Você não pode fazer nada pelo povo. Entre aspas, você não pode fazer. Será que fez isso o Tiririca retroceder no primeiro? Ele falou assim, não aguento esse negócio, vou sair correndo daqui. Mas saiu? Tá lá até hoje. Vou sair. Saiu, depois voltou. Não saiu. Ele tá até hoje. Tá lá até hoje. Porque você tá entendendo? Então o político chega. Então, por exemplo, tem muito político das pessoas se decepcionam. Não, mas o cara votou contra isso, votou a favor disso. Porque o político, ele não se manda. O político não se manda. Ele não tem poder de se mandar. Quem manda no político é o partido. Ele não tem O autonomia. partido decidiu. E essa foi a perseguição que o Pablo Marçal teve? Que ele queria se mandar, mas os caras, opa, não se manda não, pai. Sim. E ali no final, você vê que na realidade, tudo que o Marçal faz, infelizmente, felizmente para ele, né? É para gerar recurso e ele não faz nada sem pensar. Tudo para ele tem um propósito. Estrategista. Né? Então as pessoas acham que ele perdeu, né? Ele ganhou 10 vezes mais do que ele investiu em política. Só que você vê, ele não falou mal do Supremo, não na eleição ali para prefeito. Você vê que ele já andou dentro da linha. Né? Você não vê mais Luciano Hang falando. Você vê poucos deputados se expressando, porque precisa ter uma oposição. Se não tiver, não tem graça. Mas você vê poucos, tem muita gente que se silenciou já. Eu vi o vídeo do Trovão agora com a prisão do Bolsonaro. Vocês viram o vídeo dele? Do Zé Trovão aqui de Santa Catarina? Falando, vocês queriam que a gente fosse pra rua. Trovão é um caminhoneiro, né? Porque vai parar o país. Né? Prender o Bolsonaro. Ele falou, a gente não pode. Olha o discurso pacífico. A gente vai votar pela anistia e tal. Quer dizer, eles já estão jogando dentro de um... Entendeu? Não pode instigar o povo a ir pra rua. Agora, se eles quiserem mandar o povo pra rua... Na hora, o impeachment da Dilma não existe. Não existe? Aquilo dali foi uma narrativa e derrubaram ela. Então, quando eles querem, eles derrubam quem eles querem. Tal da pedalada foi narrativa também. Na outra semana, Temer entrou, ele já deu 6 pedaladas. É só você... Não existe! Então, quando eles querem derrubar alguém, se cria uma narrativa, todo mundo vota e acabou. Mas quem vai contra o Temer? Ninguém, enfim. Você quer besta. O vampirão. O vampirão. E aí, então existe... Por que é importante a gente falar sobre isso, que as pessoas... É importante... Aí a gente precisa ter uma visão de reino. Veja bem, a gente perdeu 4 milhões de evangélicos por causa de política. Meu Deus. Você sabe o que é isso? A igreja estava numa ascensão que ia tomar metade do país aí em pouco tempo. Ela declinou. Por causa de briga política. Por causa de briga política. Por quê? Porque as pessoas pegaram um partido, idolatraram um homem. Eu falo isso. O Bolsonaro estava sendo idolatrado. Bezerro de ouro. Achando que ele iria ser o salvador da pátria. E as pessoas esqueceram que a igreja não depende de política para viver. A igreja nunca precisou de sistema político para existir. Eu queria, né, a minha cunhada, por exemplo, existem lugares no Brasil que é tremendo. A minha cunhada, ela é secretária de assistência social de Joinville. E ela me chamou e falou, eu estou admirado com os pastores, Zane. Os pastores, porque muita gente já vai no governo querendo. Os pastores estão chegando em Joinville dizendo, a gente quer ajudar. Essa é a minha visão de reino. A igreja não pedir migalha para prefeito, vereador, deputado. Mas a igreja ser procurada para ajudar. Essa é a função. Na pandemia, isso é reino. Olha lá, na pandemia, o Jorge Linhares em BH, o prefeito lá, acho que era de esquerda, alguma coisa, foi lá na igreja, pastor, o senhor está precisando. Ele pegou o prefeito e falou, vem cá. Ele foi num barracão lá e falou, tá aqui, ó. Isso aqui é para ajudar. O que é reino de Deus está acima de política. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então veja que a igreja, igreja, chamados para fora, todo cristão é um ministro, embaixador do reino de Deus.
Então, por exemplo, eu não estou descartando a necessidade. É o que eu estou falando. Não estou descartando que a gente precisa de político. Político é uma missão, muitos aderem a isso e tal. Mas a gente precisa entender que quanto mais você entra dentro dessa linha, você desce o nível para entrar em questões de partidarismo, essas coisas, você está perdendo muito. É muito, né? Eu tive 2 vezes com o Bolsonaro. E as 2 vezes que eu fui lá, tem um monte de pastor na sua volta. Falando que é tempo de paz e prosperidade. E não é tempo de paz e prosperidade, é tempo de arrependimento. Meu Deus. Então, por quê? Porque todo mundo que estava em volta do Bolsonaro estava lá para falar o que ele queria ouvir. E sugar um pouco também, né? Para bajular. Melzinho na chupeta, né? Para bajular e falar o que ele queria ouvir. E nunca expressar a realidade. Aí... Outra questão política que entrou, o povo comparar a igreja com o Brasil. O Brasil é um país prostituto, um país idólatra, um país corrupto. E achar por ter um presidente de direita, o Brasil agora a gente vai prosperar, a gente vai ser a maior economia do mundo, e tal. E não é. Não existe. Né? E você vê que vai se deflagrando, vai se mostrando uma coisa que é a visão de reino que foi despedaçada. E a gente comer migalha, né, diante de um presidente. É totalmente contrário ao que a palavra. A gente deve respeitar as autoridades, orar por elas, mas o problema do Brasil é muito além de simplesmente política. Né? Pastor Carlos, deixa eu fazer uma pergunta que está na minha cabeça aqui. E as igrejas estão fazendo parte dessa massa de manobra? Por quê? Porque a gente nunca vê a igreja ensinando que a gente pode prosperar. Tem igreja que é até contra você prosperar. E o que se prospera, eles já põem de lado. E os irmãos, eles sempre comendo um ovo, sempre naquela coisinha. Fica ali, irmãos. Você não pode... Antigamente não podia nem andar uma calça melhor, uma roupa melhor, um carro melhor. Não, você tem que ficar sempre aqui. Olha, Jesus não está gostando de você estar prosperando, não. Olha, era sempre assim. Aí eu fico pensando, será que a igreja está fazendo parte dessa massa de manobra? Na realidade, toda religião... Não, toda religião ela sempre foi usada por política. Precisa de entender isso aqui. Política e religião caminham juntos. Isso desde Gênesis 6, Gênesis 11 até Apocalipse 19. A gente fala do governo humano, né? Então, por exemplo, se você pegar o Apocalipse, você tem o falso profeta. Por que vai ter um líder mundial e precisa de um falso profeta? Porque religião e política sempre andaram juntos. Vão andar juntos. E, infelizmente, por exemplo, se estuda a história de Hitler, Hitler só conseguiu fazer o que fez com os judeus com o apoio da Igreja Católica e Igreja Luterana. Meu Deus. Tem imagens de Hitler como pastor e padres. Ele teve apoio luterano e apoio católico para o que ele fez. E hoje, com essa mentalidade religiosa que o Brasil está, diante de prosperidade, de riqueza, eu não estou tirando mérito, eu já vou entrar nessa questão, né? Que eu acredito na prosperidade, é bíblica e tal. No reino a gente é próspero. Agora, o que acontece? Essa mentalidade dos líderes religiosos, elas estão ligadas ao quê? Ao céu ou à terra? A terra. A terra. Se Bolsonaro ganhasse, o império deles iria aumentar ou diminuir? Você está entendendo? Então, veja bem, e a mentalidade dos líderes religiosos é que todos querem que haja paz, haja prosperidade, só que você não tem um parâmetro bíblico para isso. Não na questão do crente prosperar e crescer, mas em âmbito mundial que nós vamos ter paz e prosperidade, você está indo contra a Bíblia. O mundo caminha para o juízo, o mundo jaz do maligno. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, não é contra... Então, eu pregar que haverá um tempo de paz e prosperidade, tal, nesse nível que muitos estavam pregando e usando a política para isso, tá ligado ao governo do anticristo, que vai trazer uma falsa paz para governar o mundo. Então, a gente estava sendo palco para o anticristo. É isso daí. Que é, você está entendendo? Toda a vida. A igreja, o sistema religioso sendo usado para não combater o pecado, mas fazer com que as pessoas amem a terra. E é isso que eu tô vendo. Porque se você perguntar na igreja hoje, quem quer morrer pro céu? O povo não levanta a mão. O povo tá brigando comigo, dizendo, não, eu quero ficar aqui na terra mais um pouco. Mas isso também mudou
muito por causa das mensagens pregadas, né? As mensagens pregadas hoje nos nossos púlpitos são mensagens de prosperidade, que Deus vai entrar, Deus vai fazer, que Deus está operando, enfim, esse tipo de coisa, operando na sua casa. Ou seja, ninguém se prega, é difícil, ninguém se prega não vamos generalizar, mas boa parte das mensagens pregadas não são mais de arrebatamento, de salvação, mas sim de bens materiais. Sobre casa, principalmente o evangelho que veio da prosperidade, né? Que hoje grande parte das igrejas brasileiras aí pregam muito prosperidade. E isso também faz com que a gente fique mais ligado na terra do que no céu. A gente está mais preocupado com o bolso do que necessariamente com a... Diante do que o James falou, o que faltou? Sabedoria e equilíbrio, né? Então, por exemplo, a gente precisa saber discernir, né? Eu faço parte de um reino. Então você vai lá na Inglaterra, as pessoas não sabem, mas quando você faz parte de uma monarquia, você não é dono de nada. O reino é dono de tudo. Então o que você é? Você é um mordomo do reino, você serve o reino. Agora, se você serve bem, você vai adquirir riquezas, você vai ter propriedade, você vai ter liberdade, mas tudo pertence ao reino. O que faltou muito para o cristianismo em si, que de 90 para cá, que houve essa ascensão de pregação, de a pessoa possuir, conquistar, fazer, é a mordomia. No reino de Deus, eu não sou dono de nada. Então, tudo que eu tenho, minha casa, meu carro, tudo é dele. Eu só sou um administrador. Agora, se eu sou um bom administrador, o que Deus faz? Cresce. Ele me acrescenta riqueza. Porque a riqueza manifesta a glória de Deus. Uma pessoa próspera, abençoada, ela tem prazer em o quê? Derramar. Ela tem prazer em abençoar. Não reter. Não reter. Porque no reino eu não sou dono de nada. Então, quando eu não sou dono de nada e eu tenho um rei que governa sobre a minha vida, é por isso que as pessoas podem até se escandalizar que eu vou falar. Deus não quer 10%. 10%. Deus não quer 10%? Deus quer tudo. Meu. Enquanto ele não for dono de tudo, o 10% é uma obediência. É igual se fosse um tributo, eu estou devolvendo o que te pertence. Não é meu. É meu ato de fé. Mas é tudo. Enquanto Deus, se ele pedir hoje tudo que você tem, e você não tiver condições de dar, ele não é dono do teu coração. E você não está no reino ainda. Profundo, né? Então as pessoas, elas são apegadas ao quê? Ao que tem. Tem muita gente que ouve isso aqui que eu falei agora, que Deus precisa de dinheiro, Deus... Não, aí você vê aí, você vai pra outra quer religião, os caras saem do cristianismo, vai pra outra religião, é 50% os caras dão. Tem que fazer um trabalho, não é quanto? 50 mil os caras dão. Aí quando tá na igreja, não, porque é pro ladrão, porque não sei o que lá. Você vê uma mentalidade. Porque na igreja também popularizou a questão do pastor enriquecer nas só costas. Ele enriquece, tem isso né? Também, né? Pegou mal essa ideia de que o pastor enriquece... com o dinheiro dos dízimos e ofertas. Infelizmente tem pessoas que de fato enriqueceram, mas isso popularizou de uma forma que prejudica muita gente. E não são todos, né? Não. Se você for pegar, a quantidade de pastor e quem é rico mesmo, é muito pouco diante da quantidade de pastor. Só que o pastor, ele é um ser humano, né? Eu conheço muitos pastores que andaram de cavalo, de jegue lá no Nordeste, andaram a pé e hoje estão de Hilux. Só que você tem noção da quantidade de alma que esse cara ganhou? Quantas pessoas que entraram pobre na igreja e ficaram ricos? E tem lá e passou, vou te dar um carro, vou te dar uma casa, vou te dar isso. Ele ganha muito, né? E por quê? Porque as pessoas são gratas. E se ele é um bom pastor, ele vai comer daquele... Então, as pessoas pegam e acham que o pastor está pegando dinheiro da igreja para prosperar. Muitas das vezes é o povo que está abençoado. Teve um escândalo agora esse dia de 4 milhões, um pastor aí comprou uma casa de 4 milhões. O povo foi lá e se revoltou. Não, a gente permite que o pastor pegue o dinheiro. E aí? Ele é um bom pastor, de certeza. O povo permitiu. Você está entendendo? A ovelha abençoa o seu bom pastor. E aí as pessoas não sabem. Por exemplo, toda igreja decente tem conselho fiscal. Por exemplo... Toda igreja decente tem? Conselho fiscal. Eita, é forte, hein? Outra coisa, que nem teve o escândalo em Curitiba aqui. Meio que quiseram comprar um apartamento e tal. O conselho foi lá, chegou a comprar. Meio que, mas o que barrou? O conselho. Ninguém não aprovou, acabou. Ele não pode comprar.
Então, não traz seriedade pro negócio? Se não tivesse conselho, nem iam saber. Nem iam saber. Agora vai para um pastor batista. Você acha que o pastor batista é bandido da igreja? O pastor batista não chega nem perto. E outra, pastor batista, a maioria das igrejas batistas tem assembleia a cada 2 meses. Meu Deus. Existe um grupo de diáconos e presbíteros que mandam na finança. O pastor recebe o salário e tudo que ele precisa, plano de saúde e tal. E ele tem o salário dele, o carro dele. E quem administra tudo, o pastor tá lá para pregar, visitar e dar atenção pro povo. E graças a Deus. Agora, existem igrejas, infelizmente, que utiliza-se do povo para enriquecer determinadas pessoas. Existe. A gente não pode dizer que não existe. Só que a gente vai tirar, né? Se você for passar a peneira, a gente não pode generalizar. São poucos, né? Porque tem muitos morrendo por causa dos poucos. Por causa dos poucos, os outros, todo mundo paga o pato. Paga o pato. Mas a gente tem que entender que a riqueza, a prosperidade é uma benção. E o povo não tem isso como benção. É a mentalidade que, se ficar rico vai desviar. Que dinheiro é poder. É por isso que eu tô dizendo. Dinheiro é poder? Dinheiro é poder. Corrompe? Não tem aquela ideia, quer conhecer uma pessoa, faz o quê? Dá poder a ela. Pega e dá dinheiro pra uma pessoa. Tem pessoas que se transformam, que pessoas começam a humilhar os outros por causa de pouco. Por causa de pouco. Não é nem dinheiro, Olha, né? na Bíblia, o único que Cristo chamou de Senhor foi o dinheiro. Único. Nem Chamou o diabo. Nem o diabo ele chamou de Nem Senhor. o diabo. Ele falou, você não pode seguir a 2 senhores. Meu Deus. Ele Ou fala você bem vai isso. agradar um ou desagradar o outro. Ele está se referindo ao quê? Dinheiro. Então, ou seja, o dinheiro é terrível. Você tem que ter equilíbrio. Você pode ser rico, mas você tem que ter equilíbrio. Óbvio, Seria né? isso? Óbvio. Mas, entretanto, o problema é que aí entra naquilo que nós faltamos lá no início do podcast. Nós estamos preparados para ter dinheiro? Nós temos maturidade? Aí voltamos lá no início a mentalidade. da conversa. A mentalidade. Não adianta você ter... a gente não tem mentalidade. A gente não sabe administrar nem o salário que a gente ganha. Sim. Quanto mais dinheiro de verdade. E outra coisa, por exemplo, você parte para o Brasil. O Brasil, o brasileiro, ele não valoriza o que deveria valorizar. Então, o brasileiro hoje, ele prefere ter um carro do que uma casa. Do que uma casa. Principalmente ele prefere aqui ter um iPhone do que as dívidas comer pagas. bem. Você tá entendendo? Então, veja bem, é a mentalidade. É o status, eu tenho que postar. E isso tá dentro do nosso... Outra coisa, já que estamos tocando nesse assunto, né? As pessoas falam muito. A gente tá com 50%, estatística agora já, 50% dos evangélicos nas bets. Jogando o tigrinho. Mas não dizima. Aí é isso que eu tô falando, não dizima, não oferta e critica. Mas dá dinheiro pro narcotráfico, porque quem é dono das bets é o narcotráfico. E foi regularizado. Não, ainda não foi, né? Tá em fase regular. Não, já regularizou, já liberado. Oxi. Agora já é. Não, porque eu jogo. Tá liberado. Se entregando, James. Já vou avisar que eu não jogo. Ô, pastor, tá se entregando. Não, pode fuçar aqui que eu não jogo. 50% dos evangélicos estão jogando em alguma coisa. Então, veja bem. Prefiro gastar meus 10 comendo cachorro quente. E aí critica a questão de dízimo e oferta, né? A gente tá, é um momento hoje, vamos ir para a questão escatológica disso. Porque se prega muito, pastor, é Michael, né? Isso. Sobre um avivamento, né, mundial antes da volta de Jesus. Ele não vem lá do Brasil. O Brasil. Eu confesso para você que eu não creio. E não existe esse avivamento. Então, os últimos dias, biblicamente, primeiro é uma perseguição religiosa. Vocês serão odiados por causa do meu nome. Então, assim, quem preza pela Bíblia hoje, pela verdade, está sendo perseguido pelos próprios cristãos. Isso que eu ia falar, uns brigando com outros de uma maneira... Então, veja bem, a pessoa, ela pegou um nível com Deus, ela vai começar a ser atacada, não é pelo mundo, é pelos crentes que não quer compromisso. Porque incomoda quem tem compromisso. Aí você vai para 1 Timóteo 4 lá, o apóstolo Paulo diz assim, sabe, porém, isso que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios.
Então, a apostasia é o afastamento da verdade. As pessoas vão se afastar da verdade ouvindo o quê? Espírito enganador e doutrina de demônio. Então, veja bem, tem muita coisa acontecendo no meio evangélico e está muito forte isso, porque tem satanistas revelando que tem pastores pactuados. E eles estão falando isso em podcast agora. Sim, o nosso falou, né, sexta-feira. O mestre José esteve aqui conosco na sexta-feira, é tarólogo. E ele disse que tem pastores pentecostais que o procuram para trabalhos. Para fazer trabalho, para ser usado por demônios. Porque não é Deus que vai usar eles. Meu Deus, imagina. E o demônio também revela. O demônio sabe tudo da vida. Né? Não revela, adivinha. Aí, veja bem, nós estamos nesse tempo em que tem muita coisa que está acontecendo no meio religioso que é demônio. E é uma procura desenfreada porque que tá revelando. Não, lá tá revelando, vamos... E outra, pega qualquer revelação, você pode pegar qualquer revelador. Ele nunca vai mandar a pessoa se arrepender, mudar de vida, abandonar o pecado. Deus é contigo, Deus vai mudar teu cativeiro, Deus está vendo a tua humilhação. Mas se arrependa e volta. Não, é só o que a pessoa quer ouvir. Amassageia o ego. Então a revelação é para manter a pessoa escrava do pecado e não libertar a pessoa do pecado, porque o que liberta a pessoa do pecado é a verdade. Conhecer a verdade é a verdade. Agora, o apóstolo Paulo ele falou sobre algo que poucos estudam. O problema não é só o espírito enganador, é a doutrina de demônio. Então, doutrina de demônio, as pessoas acham que é aprender sobre demônio. Doutrina de demônio é tudo que alimenta a carne. Meu Deus do céu. Então, qualquer culto que o homem é o centro é doutrina de demônio. Era o poder da Jezabel. Então, é alimentar o que? A carne. Você está entendendo? Então, o que acontece hoje? O culto hoje não é para Deus. O culto é para o homem. Meu pai. Não é cristocêntrico, então. A mensagem, o louvor é para o homem. E tudo que é para o homem é doutrina de demônio. Porque há louvores que têm exaltado o homem. Sim. E tem louvores aí que são criticados, a gente ouve no meio aí, exatamente por colocar o homem como centro das atenções. Sim. Né? Eu falo sempre que não é louvor, é hino gospel. E aí a mensagem de autoajuda, já também estatística aí de grandes comunidades, que foi um grupo pesquisar sobre o que estava sendo pregado os domingos à noite. E eles ficaram assustados, que teve igrejas que não citou o nome de Deus nem o nome de Jesus num sermão completo. Meu pai. Então não é sermão. É uma mensagem de autoajuda. Que ela é muito aceita hoje. Que é a doutrina de demônio, humanismo. Por quê? Porque a carne está sendo alimentada. E o que transforma o espírito e a alma está... Porque mantém a pessoa no pecado. Você é o alvo aqui, né? E aí o que acontece? Só para entender, a gente está dentro dessa perspectiva. Seja sincero, você vai num culto, ouve uma pregação, você vê que é só o envolvimento com a terra, e isso é profético. Entra vazio e sai vazio. Então a gente vê, e quando o pregador prega verdades, as pessoas se incomodam. Ou nem te chamam mais. Você é convidado para ir lá na salinha. Vamos lá que vai ter reunião com você, pai. Por quê? As pessoas começam a ficar incomodadas. Isso eu tô dizendo, eu presenciei por pregar o Apocalipse de famílias inteiras sair. Nossa. Na hora da mensagem. Não aguenta. As pessoas não suportam a verdade. Que tá ligado ao que Paulo falou em 2 Timóteo. 2 Timóteo, o apóstolo Paulo disse o quê? Ele falou que haverá um tempo que as pessoas não suportarão a sã doutrina. A palavra da verdade vai fazer comichão nos ouvidos, cócega nos ouvidos daqueles que ouvem. As pessoas elas vão amontoar para si, verso 4 de 2 Timóteo 4. Amontoar para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Meu Deus. É do jeito que eles querem. Aí que entra as máfias dos pregadores? Sim. E aí entra o quê? E desviarão o ouvido da verdade voltando-se a fábulas. Não é o que a gente vê hoje? Que as pessoas escolhem o culto. Olha o cardápio do culto, que eu falo que hoje... Cartaz, eu gosto de cartaz, vamos falar bem a verdade, eu gosto de estar no cartaz. Mas cartaz hoje virou cardápio. Deixa eu ver quem vai estar no cardápio. Quem vai estar no culto.
É isso aí mesmo. Quem é que vai pregar, quem é que vai cantar, E se não for quem eu gosto, se for a Mariazinha lá do Coque, eu não vou. Porque ela ora muito, ela jejua muito. Eu fui em culto uma vez em Guaratuba e Deus me usou muito naquele culto. Teve cura, libertação, ligaram pra mim. E fui cortado daquele culto porque a pessoa falou assim, olha, não dá pra trazer ele aqui porque ele é usado muito, Deus revela muito, nós temos medo. É melhor não. E cortaram. Então, hoje preocupa. E aí o povo não acredita em ter máfia de pregadores selecionados pra estar nas plateias. O povo não acredita. O povo parece que tá ficando cego diante disso. E aí eles estão escolhendo. Outra coisa, por exemplo, chega o grupo do desengrejado, né? Vou cultuar Deus em casa. Eu acredito que a questão Não veio depois da pandemia? Isso. Aumentou, né? Já existia. Já existia antes. Aí ela potencializou. Mas aí entra, a pessoa fica lá, vou cultuar Deus em casa, servir a Deus em casa. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o celular no domingo à noite e vai ficar selecionando um monte de culto. Ela vai ouvir só o que ela quer. O que ela quer. É doutrina de demônio com espírito enganador, amontoando para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Então, no meio de todo esse abalo religioso, que a religião, daí voltamos ao que você falou lá no início, ela está sendo usada para manipular a mente do povo para o anticristo e não para a volta de Jesus, a gente vê que Jesus vai tirar a igreja de dentro da igreja. Porque no meio de todo esse sistema religioso que existe, que é o CNPJ, que é o lado humano, que é os escândalos, e tudo isso é normal que aconteça e é bom que aconteça. Mas, no meio de tudo isso, existe uma igreja separada. É eu. Eu creio, irmão. É sério, eu fico com a mão levantada, o povo fala, James, você é louco. Fala, não, Jesus quiser me levar agora pro céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero ficar fazendo o que aqui, meu irmão? Eu quero ir pra glória. Eu também. Eu quero ir pra glória. Existe. Eu quero, irmão. Teoricamente falando, é o objetivo de todo cristão. Existe a igreja fiel. E isso é uma prova que a gente está muito perto da volta de Jesus, né? Então, assim, esse afastamento da verdade, a pessoa estando dentro da igreja e afastada da verdade é anormal. Seria o joio e o trigo? Sim, tá plantado junto. E Jesus não arrancou. Deixa lá. Deixa lá. O joio tá lá. Né? O joio deixa o joio, porque a gente tem que entender, as pessoas criticam muito isso, tá? Eu digo que se Jesus estivesse na Terra hoje, ele não ia fechar mundial, não ia fechar plenitude, não ia fechar o cara lá do Rio de Janeiro que revela, ele não ia fechar igreja nenhuma. Não iria fechar? De jeito nenhum. Quando vieram, né? Até Jesus disse assim, eu tenho um povo aí pregando teu nome, proíba isso. O que Jesus disse? Deixa. Quem deixa por nós é contra nós, né? Tá lá. Importa que o reino seja anunciado. Porque lá vai ter gente salva, na Batista aí, vai ter gente salva, na Universal vai ter gente salva. Existe, por exemplo, a igreja, a porta pequenininha lá, que tem 2, 3 pessoas, que igreja de fundo de quintal, os pastores presentes falam. As pessoas não têm noção do que acontece lá. Existem lugares que são pontos de contato. Você vê, o cara tá com a vida destruída, passou ali na frente, entrou, aceitou Jesus, não ficou lá, mas foi para outra igreja. Foi só ponto de contato. Só o ponto de contato. Você tá entendendo? A gente não pode colocar Deus dentro de uma caixa. Nossa. Então, existe o lado místico, existe o lado que a gente não suporta, mas também pode ter uma base bíblica, mas Deus tem seus meios de usar. Eu não posso pegar e dizer que Deus não vai operar. Tá ali. Entendeu? Se o nome de Jesus, né, ninguém diz Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito. Então, e você pode ver que é uma briga, né? Nós pentecostais, né? Os churches agora, dizendo, não, Deus não tá lá, porque tá tudo preto lá. Não, mas Deus tá aqui, porque aqui é do manto e do terra. Mas sim, as duas são pontos de contato. Eu tive com o pastor da Alva aqui, o pastor... Aqui em Curitiba, o Alvo, né? Que ele coloca o ringue lá dentro da igreja. E... Cara, aquele povo é crente do... É Rodrigo, né? Ali na linha verde, ali perto da Mille. Que é gigante a igreja. O povo... E ele prega a santidade, tá? Aí você olha pra estética, O povo já julga. Quer julgar, mas ninguém quer... E vai lá ver, andar com aquele povo. É oração, é jejum, é busca, é Bíblia, é estudo. Tem muito seminário, muito estudo, muito conhecimento.
Então, assim, as pessoas querem colocar Deus dentro de um... Mas Deus tem seus meios e ele continua trabalhando. E aí vem o trigo e vem o joio. Tudo junto. Mas na volta de Jesus a gente vai ver. Agora, para ir para o céu, né? Existe os princípios. Eu sempre digo, é muito simples a pessoa saber se ela vai ser arrebatada. É muito simples. Veste branca quer dizer o que na Bíblia? Consciência limpa. E azeite na lamparina é o que? Relacionamento com o Espírito. Então, se você está com a tua consciência limpa e você tem um relacionamento com o Espírito, Tá tudo certo. tá tudo certo. É a gente que quer complicar, Verdade. né? Então, é ter consciência limpa e um relacionamento com o Espírito. E só de você estar com a tua consciência limpa e relacionamento com o Espírito Santo, você já incomoda. Eita. Eu sei que a gente abordou um assunto que é geopolítica foi junto com a escatologia aqui, né? Muito bom esse assunto. É assunto atual, né? Atual para presente, né? Que a igreja vai viver e não tem para onde correr. Mas eu gosto muito e eu queria... a gente sempre ouve falar, e eu leio, eu assisto bastante National Geographic, não sei se isso é bom, se é ruim. Eu assisto mesmo, eu gosto. A gente vê muito as pessoas falando, aí vou pegar algo antigo, nada a ver com o assunto, vou mudar o assunto, tudo bem? Mudar o assunto? Eles falam muito sobre, por exemplo, as pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito, falam, a gente tá lá as pirâmides, eu não tive ainda, eu já fui para a Europa algumas vezes, mas não fui ainda para o Egito, é uma viagem que eu programo fazer pro ano que vem, pela beleza que deve ser, ali, não a cidade do Cairo, mas as tumbas, falam que pode ter sido construído por aliens, nós como cristãos evidentemente que não acreditamos, mas entretanto o que me chama a atenção nesse aspecto, e não sei se isso tem alguma coisa a ver com simbologismo, com paganismo, porque também tem pirâmides aqui na América Latina, tem pirâmides na Romênia, isso é interligado. Na Antártida. Isso é interligado, isso é algo sobrenatural no sentido de extraterrestre. Atalahá existe? Não, porque assim, que nem o pastor Lincoln Mano... Ratanabá. O pastor Lincoln Mano falou que acredita em extraterrestre. E ele explicou o porquê que ele acredita. Porque tudo que não vem dessa terra é extra. Então, ou seja... nós somos extraterrestres, nós não pertencemos. Não pertencemos a esta... Exato. Não, ele falou de forma irônica, mas faz sentido. Assim, na tua visão, o que tudo seria isso? E agora diz que tem energia debaixo lá, diz que foi achada energia debaixo. Então, e o Salomão disse o quê? Não existe nada novo debaixo do sol. Eclesiastes 9, né? Então, assim, existem coisas que... tecnologias e coisas que existiram, né? Que podem ter sido dizimadas e voltou a existir. Essa é a ideia. Parece que a gente está dentro de um ciclo, né? Muda os personagens e um pouco da roupagem, mas a história é a mesma. Só que, por exemplo, as pirâmides do Egito, a gente tem muita coisa na Bíblia que foi sucumbida pelo dilúvio. Então, quando você pega a data do dilúvio, se vamos colocar aí 2.500 anos de história deu o dilúvio. Nossa. E aí nós temos 1.500 anos até a chegada de Cristo. Não é um tempo muito grande? Sim. Então, de Gênesis 1, nós também temos o período do Éden, que também muita gente contabiliza, tem judeus que acreditam que Adão viveu 10 mil anos dentro do Éden. Não tem como contabilizar. Tem gente que diz que teve 10 mil filhos, que é aquela questão, né? Quando Caim foi para a terra de Nod lá, já tinha gente lá. Cadê aquele povo? Então, o Éden era um paraíso plantado na terra que tinha um acesso à terra. Deus plantou um jardim, colocou o homem e aqui lá tinha um portal. A pessoa tinha acesso à terra. O Éden foi tirado da terra. Né? A gente tem hoje a única coisa que nos prova o Éden é o Iraque, é o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Caramba. Que passavam dentro do jardim do Éden. Mas tem mais 2 rios ali que não tem mais. Mas o Rio Tigre e o Rio Eufrates estão dentro do Éden. Então lá até hoje, né? Estão lá até hoje. Então, só para confirmar que teve e prova também que a Mesopotâmia é o berço da civilização. Que é o que a gente aprende na escola, porque a Mesopotâmia é exatamente o Iraque. Então veja, já começa nesse princípio.
do Éden para a Terra havia acesso. Outra coisa é os gigantes de Gênesis 6. Né? Que eu não acredito que era anjo que deitou com genética angelical com humana. Que coabitou com mulheres, né? Que é falado então, muito isso, né? Agora entrou a questão dos enoquianos e tal. Mas a raça pura, na minha visão ali, é a raça de Sete, que eram os filhos de Deus, que quando Eva gerou Sete, diz, Deus me deu outro filho no lugar de Abel que Caim matou. Quer dizer, Deus está me devolvendo um filho que vai honrá-lo, servi-lo, adorá-lo como Abel. E aí entra aquela mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens, que era a geração de Caim, gerou uma anomalia genética, gerou gigantes. Então a gente tem Golias lá na frente com 3 metros, né? Então a gente tem gigantes, esqueleto de gigante na Terra de 6. Nossa. Tem esqueletos disso? Tem espada gigante, tem coisas absurdas que a arqueologia achou. Caraca. A gente não pode dizer que não existiu gigantes. É só olhar pra gente mesmo aqui, ó. Eu tô quase 2 metros. Imagina os caras que jogam basquete que lá. tem 2,6, 2,10. 2,15. E são poucos, né? Mas você vê que aí existe, nem vou me entrar em detalhe, que é muita conspiração, mas é questão a modificação genética por alimento e água. Mas Eu acredito. existe modificação genética Sim, por isso que veio também. também. Doideira. O flúor? Tudo tem influência. Então, Os TTH que vem agora. Até a questão de submissão da humanidade, existe toda uma questão científica por trás disso. Eu vou lá Agora, na chácara pegar direto. aí o que acontece? A minha visão de pirâmide, existe uma estrutura ali gigantesca que pode ter sido os próprios gigantes que construíram. Agora, poderia ser uma fonte de energia? Quando você estuda os estudos de Tesla, olha qual é o nome da empresa de Elon Musk. Tesla. Tesla criou energia sem cabo. Falam que até mataram ele por causa disso. Sim, né? Thomas Edison nunca criou energia, foi tudo estudo de Tesla. Quando você pega toda a fonte, Tesla morreu dentro de um apartamento. E existe algo muito forte sobre Nikola Tesla. Que quem pegou todo o documento de Tesla foi o tio de Donald Trump. Caramba. E Trump está alinhado com Elon Musk. Existe um... Olha que... Meu Deus. Agora, mas uma das coisas de Tesla... Quer dizer que sumiu todos os documentos de Tesla, né? Falam que sumiu tudo, só ficou... mas eles foram lá e Rebanharam tudo. Que era o quê? Mas disse que eu tenho a pirâmide... alguns dizem que era revestida de cobre. Uhum. O sol bate, gera uma fonte de energia e eu tenho um ponto de contato. Vamos dizer, uma madeira, eu encosto aqui e gera luz. Então existia... e essa é a tecnologia de Tesla. E agora parece que na Austrália vai se gerar uma cidade totalmente com luz, sem cabo. Por wireless, né? Como se fosse wireless, sim. pra você entender. Tipo Wi-Fi. E isso veio da onde? Toda essa ciência. Se nada Pode se inventa, ter- tudo se copia E aí não há nada novo debaixo do sol. do sol. Então poderia ter havido uma fonte de energia lá e aí entra essas questões. Então veja bem, o povoamento da Terra. Antes de entrar o ar, a gente está falando do resfriamento da Terra. Quando você pega... Existe uma visão teológica que os continentes se dividiram no dilúvio. Que uma Pangeia. Que houve o afastamento. E existe várias teses, né? Mas como é que as pessoas chegaram aqui pelos oceanos, se tem água? Né? Tinha gente aqui no Brasil, tinha gente nos Maia, né? Os Incas. A Antártida. Quando você pega isso, você estuda isso, eu fiz um estudo com um matemático teólogo. A Terra era toda congelada, então era por gelo. Eles atravessaram o continente. Depois que ela foi... Por gelo? Por gelo. Que entra no ciclo da Terra, né? Então ela foi modificando com o decorrer do tempo. Então, eles entraram nos continentes por gelo. E existia pessoas... Aí quando você pega Gênesis 11, vamos colocar Gênesis 11. Todos falavam um idioma só, Deus espalhou. Não espalhou?
Então, o espalhar ali que gerou a povoação da terra. As pessoas começaram a caminhar para longe de Babel. Espalhou. E aí, toda civilização, veja, já era pós-dilúvio diante da construção da torre. Já havia tecnologia e ciência. Nossa, imagina. Que foi povoada a terra. Pós-dilúvio, né? É. Você tá entendendo? E era pra tocar o céu, imagina? E aí você pega toda essa ideia. Já existia... a Torre de Babel é muito forte você estudar sobre ela. Porque o princípio de Babel é o princípio que nós estamos vivendo agora. Criar um governo único e se conectar a todo mundo sem precisar de Deus. Com uma língua, um povo, uma moeda. Tudo único. Então, veja bem, Babel, por exemplo, Semaríades ou Semaríades, né? Que está vinculado a Nimrod e Tamuz, que é filho de Semaríades. Semaríades é a estátua da liberdade. Quer dizer, ela é a filha de Nimrod. Ela teve um filho com a própria mãe lá. E aí que gerou Tamuz, que é o deus da fertilidade. Então veja bem, Semaríades é cultuada até hoje. Ela tem lá a baita estátua da liberdade nos Estados Unidos. Aqui no Brasil você tem em todos os estados por causa da então, popularizou isso aí. Porque também é um princípio maçônico. Então, o que acontece? Toda a história remete a Gênesis 11. Não é um. Tudo vai lá no princípio. E ali já havia muita ciência, muita tecnologia. E aí Deus dispersou. Quer dizer, o Nimrod conseguiu a unidade. O que Deus disse lá, Gênesis 11:6? Os homens são um e tudo que eles intentarem, eles vão conseguir. Meu Deus. Sem Deus. Deus não estava naquilo. Aí vem o verso 6, verso 7. Desçamos e confundamos. Que aí surgiu os idiomas. Por isso que é perigoso mente pensante. Mente pensante, meu filho. Trabalho. Opa. Então Mas mente pensante está pensando aí. Se estamos aqui trabalhando assim, porque tem alguém pensando por trás. Sim. Mente pensante sempre vai existir. Não, mas aí é perigoso quando ela se reúne. Porque lá na torre é isso que aconteceu. As mentes pensantes se reuniram. Falaram, vamos fazer isso. Pá, colocaram na mesa. Ó, a matemática é assim, vamos fazer assim. Bora. Sim, a Torre de Babel, ela não... Veja bem, política e religião. Porque o governo humano, ele começa em Gênesis 11. Que a terra ser governada por um homem. Que só termina em Apocalipse 19. Ela está ligada à religião. Então, assim, toda a origem de mística religiosa surgiu em Babel. A prova disso é Abraão, pai de Abraão, tinha o que em casa? Uma indústria de imagens. De imagens de Deus. Então, veja bem, a torre era muito alta. A função da torre já é incrível. Porque as pessoas não... Mas por que o Nimrod queria construir a torre? A terra acabou de ser destruída por água. Nós vamos criar um meio de refúgio. Se Deus vir com o juízo, nós temos como fugir do juízo de Deus. Olha. Essa é a ideia da torre. Então nós vamos criar um mecanismo de viver sem Deus. E se Ele quiser nos condenar, nós temos como fugir. Nos esconder, ou fugir, nos salvar. Aí veja bem, vem a história. Existem várias histórias sobre Tamuz. Ele é conhecido como Deus da fertilidade. Uma das questões é que Tamuz... Ele morreu e ressuscitou. Mas a história mais verídica disso aí é que Tamuz morreu num lugar lá que a árvore estava morta. Depois do que o sangue dele caiu ali, a árvore ressuscitou. Quando a árvore ressuscita, Semaríades, ela declara 40 dias de proibição de comida de carne. A quaresma. E ela manda as pessoas dar ovos de presente uma para as outras. Ovo de Páscoa. Ovo é símbolo da fertilidade. Meu Deus. Então a gente participa. A Páscoa é um culto milenar. Que começou em Gênesis 11. Então veja bem. Mas através da morte de Tamuz, começou a necromancia, consulta mortos. O espiritismo. A torre era alta. Quando a Bíblia fala de magos na Bíblia, as pessoas já atribuem ao mal. Mas existe magos na Bíblia que eram os astrólogos e cientistas. Então eles começaram a estudar as estrelas, o zodíaco. Aí vem o zodíaco, vem horóscopo, vem
toda essa mística surgiu em Babel. Isso a Cabala veio também ou não? A Cabala já surge, mas também tá ligado. Tá ligado, foi uma curiosidade. Porque a Cabala estuda Não sobre quis tudo interromper isso. teu raciocínio, eu só quis pegar um gancho. Mas a Cabala pega todo esse princípio. Aí, veja bem, toda essa ciência, ela vem de cima e desce pro povo. Quando Deus espalha, as pessoas carregam todo esse princípio. Daí vem a idolatria, vem o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Rato, o Deus... Que ela não existia farmácia, a pessoa tinha um problema, comprava um Deus. Que é por isso que Abraão vendia... Imagens. O pai de Abraão vendia imagens. E só pegando um gancho, observação da árvore, que era a deusa... Como é que era o nome? Deusa, a filha de Nimrod com a mãe. A da árvore que floresceu, O Tamuz. O Tamuz, isso. Filha não, filho. Perdão. Tamuz. Segundo, eu já estudei sobre o mesmo, que como havia falecido a pessoa, o pai, que era Nimrod, o pai, colocava os adornos do filho na árvore. E deixou a árvore toda enfeitada, como se fosse Natal. A origem da árvore de Natal. Olha, toda uma mística, veja, que é milenar. E aí vem essa questão dessa ciência. O povo carregou a idolatria, a astrologia, a numerologia, o espiritismo. Os povos foram... a terra foi povoada levando toda a mística de Babel. E está no DNA, quando a gente fala do anticristo, um líder mundial, está no DNA do homem a ideia de se submeter a um homem. Porque isso já aconteceu. Então não foi Salomão, porque o povo atribui todos os espiritismo, o pai do espiritismo, a Salomão. Não, é que ali, veja, aí existe a ideia, veja bem, existe uma linha de pensamento do surgimento do Illuminati de Edom. E Edom surge de uma mistura de Esaú com as mulheres que ele casou, que são os Edonitas. E os Edonitas, eles tinham muita propriedade, muita riqueza, e eles eram adeptos do mal, do satanismo, do ocultismo. E aí entra essa questão, porque os Illuminati, quando você estuda sobre essa ideia dos Illuminati, eles são judeus. Os Edonitas, olha só, eles vinham caminhando paralelo ao povo judeu. Só que no período dos Macabeus, que é o período interbíblico, houve um proselitismo. Os judeus converteram os Edonitas ao judaísmo. E nisso vinha sempre satanismo, ocultismo, espiritismo e tal, invocação. E aí, com essa conversão, esses Edonitas convertidos ao judaísmo, precede antes de Cristo. E aí entra os Edonitas agora como judeus. E eles entram dentro da nossa linhagem pós-Cristo, depois de Cristo. E aí caminha, e eles sempre dominaram negócios. E existe, por exemplo, o brasão da família Rothschild, e isso tem fundamento. Tem algo a ver, porque Edom tem a ver com vermelho. E uma das linguagens do brasão da família Rothschild é vermelho. E é a família Rothschild que manda nos bancos mundiais. Loucura, né? Não é um... E aí aí entra a Cabala Negra, que pode ter princípios... Aí entra. Cabala Negra. Porque tem a Cabala, que as pessoas estudam, existem coisas boas, né? Que é bom. Eu gosto de ouvir umas questões cabalísticas para conhecimento, mas tem muito lixo também. Só que existe, se você falar com cabalista sobre Cabala Negra, eles não gostam nem de... Que é pior do que macumba, do que satanismo. É uma Sério? coisa meio... Macabra. E aí, veja, que vem dentro dessa mística de procura, né? Então, veja que existe muita ciência, muita espiritualidade que se origina ali em Gênesis e é espalhado. E aí, onde que a gente tá lá nas torres, agora vamos voltar, que esses povos chegaram em determinados locais e estabeleceram conexões e muitas vezes até comunicação. Comunicação? Através dessas energias. Porque a torre, ela tá... Se você pegar o local das pirâmides, ela tá sempre no mesmo... Longitude zero. Chega no mesmo parâmetro. Isso é ciência e tecnologia.
Para se comunicar. Existe, eu não sei se vocês já viram também, existe alguma coisa de arqueologia. Por exemplo, descobrimento do Brasil, não foi que Cabral pegou lá a caravela e veio para cá. Eles usaram mapas sumérios. Você sabe falar? Não existe. E os mapas sumérios são os mapas de Salomão. Que Salomão, o ouro do templo, por exemplo, o rio Solimões da Amazônia, diz que é uma homenagem a Salomão. Tem na Pedra da Gávea, né? Diz que Salomão passou por aqui também. Ele pegou, barcos vinham e levavam, e aí os europeus encontraram os mapas sumérios e vieram com os mapas. Não foi uma coisa de... E faz sentido. E acho que procurando ouro, né? Não, e faz sentido porque as caravanas... E existe uma pirâmide dentro da Amazônia. As caravelas portuguesas... Existe mesmo? Existe uma pirâmide na Amazônia. As caravelas, os portugueses, na ocasião, que vieram para cá, por exemplo, Pedro Álvares Cabral, ele fazia parte daquele grupo das cruzadas. Sim. Que a história diz que... também. Né? Que ele faz sentido porque eles defendiam Jerusalém e os cristãos que iam para Jerusalém, né? Os Cavaleiros da Cruzada. O nome é Cavaleiros da Cruzada, é literalmente esse, né? Sim. E interessante é que eles, depois que Filipe V, que era o rei da França, se levantou contra eles tentando derrubar os cavaleiros, eles vieram para Portugal, para uma cidade chamada Tomar. Tive lá, a cidade é bem bacana, tem até um convento deles lindo lá. E aí eles não tinham o que fazer, o rei começou pode ver que a cruz de Malta é uma cruz da cruzada, né? Até os filmes nós mostramos. Sim. E faz total sentido eles terem os mapas sumérios, porque eles estavam sempre em Jerusalém. Por exemplo, você já esteve em Portugal, já. Né? Onde saiu... Aí você chega lá no local que saiu o barco pro Brasil. Aí tem o mapa, você viu, né? Tem, no chão. Lindo. E aí tem todos os lugares que Portugal colonizou. Foi através dos mapas sumérios. E todos os lugares que Portugal colonizou tem riqueza. Não tem um lugar que é pobre, digamos. Eles não foram para lá sem um objetivo. Eles estavam procurando o ouro, Eles estavam procurando o que Salomão, o que foi levado para... Olha só, então existe todo um princípio. Que e aí é uma coisa assim, boa de falar, mas tem muita gente que não está preparada para ouvir. Mas esses caras tão loucos agora. Não, mas também beira, né? Beira um pouco a loucura, não? Porque parece que foge-nos da nossa realidade. Nesse sentido. Aprendemos. A gente aprende o A e o B. De repente você vem com o C, o D e o F. Não é fácil a pessoa digerir. Mas assim, é muito importante. Eu sempre digo para as pessoas que me ouvem. Esses dias uma médica me ligou e falou: pastor, eu vou processar o senhor. Porque eu tenho pessoas próximas a mim que eu estou tentando ajudar e elas estão lhe ouvindo, parece que a mente delas está mudando e tal. O senhor é um conspiracionista e não sei o quê. Aí eu falei: a senhora é médica? Ela falou: sou médica. Eu falei: então a senhora lê muito, né? Então eu quero que a senhora tire um momento só um momento. A senhora assista uma live minha e estude sobre o que eu falo. Se a senhora me comprovar que o que eu estou falando é mentira... Eu abro uma live, eu falei pra ela, eu abro uma live e falo que eu sou um charlatão. Eu pergunto, ela me ligou de novo? Nunca mais? Nunca mais, porque se vocês estudar sobre o que a gente tá falando aqui, a gente só tá falando uma pontinha, tá? Isso aqui é assunto... não pode... Pastor Carlos, esse assunto, pra quantos podcasts for parar pra pensar, né? E também o que pode e o que não pode falar. Que nem existe uma coisa ali na Amazônia que no National Geographic também fala, né? Dos túneis que interligavam continentes também. Tem um que sai aqui de Minas Gerais, aqui de Minas, aqui, e vai parar lá em Machu Picchu, falam. É verdade ou não é? Sim. É um túnel que aqui em uma cidadezinha. E alguns falam da Pedra da Gávea no Rio, que tem um túnel ali também que conecta. Que tem e na Pedra da Gávea tem as falas. Não sei se são mais esculturas lá, uns desenhos, aerógrafos, não sei como é que fala o nome. Então são coisas que parece que eles não querem que as pessoas nem cheguem perto. O Brasil por isso que eles preservam tanto Brasil vende algo assim, né? Dos sumérios, salvo engano. Também. Alguma coisa assim, né? Também, o nome Brasil também tem uma ligação com os sumérios. Por isso que eles preservam tanto a Amazônia ali, que não pode entrar, não pode tocar, não pode ir lá, não pode... Será que seria isso para proteger alguma coisa? Na realidade é que tem muita riqueza no solo, né? Então, assim, o que tem na Amazônia é intocável.
Então, por exemplo, quando a gente falou de Michel Temer, se você pegar a última semana do governo... Michel Temer e Sarney, tá? Última semana do governo Michel Temer. Eles deram 3 milhões de hectares da Amazônia para o Banco Mundial e 2 ONG. Meu Deus. Sabe quanto cada hectare? R$60. Deram. Área de preservação, quer dizer, é uma área que dá 3 estados do Paraná inteiro. Tá lá, tá no mapa. Se você entrar no site do governo, você vai ver. Ele atravessa a Amazônia inteira, assim. E foi dado de graça pro Banco Mundial e 3 ONG. Quem é o dono do Banco Mundial? Rockefeller, né? O Rothschild. Rothschild. Não toque. E não pode tocar. Não pode, né? Daí a área de preservação. Daí as ONGs, por exemplo, a ONG vai lá e diz, vocês não podem derrubar árvores, não podem fazer isso nessa área aqui. Se você fizer, você vai preso na hora. Então não pode extrair riqueza, não pode... Por quê? Então não é pra proteger os índios. Não. Que Aí, índio? outra coisa, o Elon Musk, por exemplo, na época do Bolsonaro, o Elon Musk liberou internet para a Amazônia, que é a Starlink. A Starlink não é satélite de fornecimento de internet. A Starlink, ela existe para espionar a Terra. Monitoramento. Que foi onde que ele começou a descobrir. E através de tecnologia, hoje eles fazem tipo um raio-x da Terra. Eles conseguem mapear, detectar o que existe. Aqueles filmes que a gente assiste, tipo do Matt Damon, como é que é? O Supremacia Bourne, aqueles filmes do Jason Bourne. Que o satélite pega Sim. o cara andando assim, você tá andando e parece que o satélite tá como se fosse uma câmera. Isso é, de fato, deve ser fato. Agora, Deve ser. a explosão dos barcos de cocaína no Mar do Caribe ali, foi liberado agora as imagens de satélite. Eles pegam os tabletes em cima, eles filmam em cima o tablete de droga. Caramba! Desce o míssil Não é do- só tira foto, é ao vivo em eles tempo real. Eles vê, por exemplo, eles sabem exatamente hoje, que nem eu tava falando, onde tá o Nicolás Maduro. Eles estão tentando negociar para ele se entregar. Mas ele Mas se eles sabe quiserem onde tá. matar hoje, mandar um míssil em cima da onde ele tá, eles matam ele na hora. Não tem como. Que pode, né? Ah, tem. Outra pergunta. O atentado de 11 de setembro, que teve do 11 de setembro nos Estados Unidos, que foi o... Como é que é o nome lá do camarada? O Bush. Não. O Bin Laden. O Bin Laden. De fato existiu? Então, essa ideia de nova ordem mundial, né? Nova ordem mundial, alguns dizem que o start dela foi a queda das Torres Gêmeas. Né? Porque ali o Bush filho, né? Primeiro que o Bush pai sempre fazia um discurso 11/9, que é 9/1. 9/1. Que o mês nos Estados Unidos é invertido. Invertido, o mês é na frente do dia. E aí, veja bem, 9/1 é 9 de setembro, 11 de setembro. E todo dia, o Bush pai, né, era o pai do presidente, ele fazia o discurso. E no dia em que as Torres Gêmeas caíam, o Bush estava dentro de uma creche. Tem Na até Flórida. com um livrinho lendo para as crianças. E tem até a imagem dele recebendo a notícia. E ele estava lendo um livro sobre o bode. Né? Que são maçônica, o bode, Baphomet. E ali mudou a ordem do planeta. Na verdade, ali se quebrou todo o princípio de segurança americana. Hoje, tudo que o americano fala de telefone, é monitorado pela CIA e legalmente. Era ilegal, né? Agora, tudo, por exemplo, se a pessoa começa a falar muito de terrorismo, alguma coisa, eles vão lá e já em cima da pessoa, já monitoram, já botam gente para investigar. Sem autorização judicial. Sem autorização. Quebrou todo o vínculo de... Só que ali mudou a ordem econômica, porque gerou uma crise, né? E estabeleceu princípios e parâmetros para o mundo. Que foi programado? Foi, porque a gente tem vários filmes. Você tem até no Exterminador do Futuro, aparecia a questão da queda das Torres Gêmeas. Você tem a nota de $20, né? Que você vira a nota, pega as torres pegando fogo. Você tem a carta Illuminati. A carta do jogo Illuminati de 1995, que falava da queda
das Torres Gêmeas. Tem um jogo do Illuminati, né? Sim, o jogo de RPG do Illuminati falou da quarentena, falou de pandemia, falou de guerra civil. Tá tudo no jogo Illuminati. Então é como se fosse uma agenda com mensagem preditiva que eles vão divulgando o que vai acontecendo. O saudoso Daniel Mastral, Sim. ele falava muito sobre a Agenda 2030. É ligado a isso? Também. Ele falava Agenda 2030, né? A Agenda 2030, eu falei aqui do Clube Bilderberg. Por exemplo, a Agenda 2030 ela tá ligada ao despovoamento da Terra. Por quê? Porque a Agenda 2030 ela tá ligada... Existe parâmetros ali. Eles querem um mundo com educação para todos, saúde para todos, igualdade, empoderamento feminino, agenda limpa, energia limpa. Parece um mundo maravilhoso. Tem condições de fazer isso? Tem. Mas só despovoando a Terra. Não tem como você criar... O senhor diz assim, aniquilando, matando. Por isso que tem aqueles caixões da FEMA, essas coisas, ou nada a ver? Também. Né? Os caixões da FEMA, os caixões da FEMA existem e os campos de concentração da FEMA existem. Só nos Estados Unidos tem 612 locais de refúgio. Eles dizem que são refúgios para catástrofe. Por exemplo, se der um tornado, uma guerra, eles têm onde levar as pessoas para... Mas são campos de concentração. Por exemplo, se estabelecer um princípio de uma ordem e as pessoas não se submeter, a gente tem para onde levar essas pessoas. Então, a Agenda 2030, se você estudar ela sem olhos espirituais como um ser humano natural, você fala, isso é a salvação da humanidade. Agora, ela só se torna real se exterminar boa parte da população. Meu Deus do céu. Quantos por cento? Eu acredito que mais da metade. Por isso depois... E é bíblico. E está prevista outra pandemia? Eu acredito que sim. Por que é bíblico? A gente tem Apocalipse 6:8, que morre 1/4 da população, e Apocalipse 7, que morre 1/3. Só aí já morre metade da população. Meu pai do céu. 1/4 é 25%, né? 1/3 é 33%, ou seja, é gente demais. Já tá aí. Então Já veja, tá pertinho. aí o Apocalipse 9:8 fala que as pessoas vão morrer de peste, fome, feras da terra e violência. Meu pai. Então, peste está ligada à pandemia. Apocalipse Apocalipse 9, não é Apocalipse 7. 9:15 fala de demônios sendo soltos e matando a terça parte. Então, veja bem, a gente vê que eles têm uma agenda, mas eles estão obedecendo o que está escrito na palavra. Você está entendendo? Eles mesmo parece que lê a Bíblia já Por quê? Porque você só encontra a resposta porque está sendo estabelecido na Bíblia. Na Bíblia. Porque a Bíblia vem antes de qualquer ideia humana. Deus revelou. Eu gosto muito do texto de Isaías 46:10, que Deus diz assim, eu anuncio o fim desde o princípio. Meu pai. Só Deus tem o poder de anunciar como vai terminar as coisas antes de elas começar. Porque primeiro Deus terminou a história e depois ele começou. Então, isso é a Bíblia. A Bíblia revela tudo o que vai acontecer. É forte, né? Não tem como você fugir disso. Então, os homens só estão obedecendo O que tá escrito. E a Agenda 2030 ela é diabólica. E falando sobre a pandemia que houve em 2020, 2021, né? Tu achas que aquilo foi só um preparatório? Sim, foi um teste de submissão da humanidade a uma ordem mundial. E a humanidade, 95% da população... Baixou a cabeça. Ninguém questionou. Todo mundo acreditou que aquilo ali era verdade. Não que não existiu o vírus. Não vamos tirar o mérito, porque a gente tem um monte de amigo que morreu, né? Mas a melhor forma primeiro que eles diminuíram. Para você estabelecer uma pandemia, tinha que ter não sei quantos milhões. Eles diminuíram para 2. Quer dizer, se tivesse 2 milhões de pessoas com o vírus, pandemia. E não era. Por exemplo, se você for pegar hoje, é capaz de ter 2 milhões de pessoas com Covid agora. Hoje em dia, né? Hoje. Sim. E não é pandemia. Hoje é capaz de ter Então, criou H1N1. Criou o quê? Uma narrativa. Aí começou a mídia mostrar gente morrendo, frigorífico lotado.
Tem uma imagem da Itália que a mídia mundial anunciou que é fake news, um monte de caminhão do exército saindo com corpos na Itália, aquilo lá tinha acontecido bem antes da pandemia, mas eles utilizaram aquela imagem para pôr medo. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a usar medo. Por exemplo, John Biden, no último dia 20 de janeiro desse ano, John Biden perdoou Anthony Fauci. Anthony Fauci não estava nem julgado, tá? Mas Anthony Fauci era o secretário de saúde do governo americano na pandemia. E existe e-mails entre Anthony Fauci e Bill Gates falando sobre o uso de máscara. Porque a máscara não protege você de nada. Não. Ela, na realidade, ela te prejudica. Você está respirando o seu próprio ar. Meu pai. E aí, quer dizer, mas qual era o objetivo da máscara? Controle. Você andava sem máscara, as pessoas te xingavam na rua. Eu tenho, principalmente no Nordeste, que eu viajei a pandemia toda. No Nordeste, as pessoas, você é um louco, coloca máscara, você é imbecil, você é negacionista, não sei o quê. Negacionista, pegou essa palavra, a narrativa. A mente do povo, daí depois, veja bem, a marca da besta. Eu, por exemplo, eu tive em Fortaleza, eu não me hospedei num hotel e não consegui almoçar num restaurante, porque eu não tinha o comprovante de vacinação. Meu Deus. Então, quer dizer, eu sentei no restaurante com a minha esposa, a primeira pergunta, o senhor tem, cadê a carteira? Eu falei, não tem. Daí o maître, né, veio lá e falou, a gente não pode atender. E só podia viajar também quem tivesse Isso. carteirinha de vacinação. Aí fui pro hotel, Imagina que loucura. cheguei no hotel, falei, posso se hospedar, pessoal, carteira de vacinação? Eu falei, não tem. Eu falei, então não tem como ir. Quem é o dono do restaurante e do hotel? É o governo ou o empresário? É o governo? Aí você vê, o governo já criou parâmetro, quer dizer, se o empresário não obedecer, eles fechavam o estabelecimento, prendiam, multavam. Ou você obedece, ou você é extirpado. Aí se você não tomar vacina, você não trabalha, se você não tomar vacina, você não estuda, se você não tomar vacina, você não viaja. O que as pessoas fizeram? Tomaram vacina. Eu vou perder minha liberdade? Não vou. Você tomou vacina? Ah, umas 3, 4 vezes. E aí o que acontece? As pessoas não raciocinaram. Que foi só um teste como será a marca da besta. O que a Bíblia diz em Apocalipse 13? Você não vai poder comprar ou vender se você não tiver a marca. Que é o próximo... Eu acredito que ano 2027 é o fim do dinheiro físico. Talvez até por uma pandemia. A China já quase não tem. China quase não tem. Acho que nem tem, né? Se tem, é só naquelas aldeias mais interiores. Qualquer lugar que a pessoa chega com dinheiro na China, as pessoas dão gargalhada. Nem vê mais nos grandes centros, né? O dinheiro está sendo exterminado. Veja, essa semana Vai vir as criptomoedas, seria? Isso, é CBDCs, na realidade, dinheiro digital. Dinheiro digital. O criador do Pix está no Federal Reserve, né? No FMI. FMI. Fundo Monetário Internacional. Eu acho que anteontem isso. Então, qual é a ideia? Criar um Pix mundial. Que, na realidade, nos Estados Unidos já tem. O nome nos Estados Unidos é Zelle. Já tem essa... também tem lá um nome. Sim. Eles criaram, mas não na dimensão do Pix. Só que agora eles estão criando um sistema. Por quê? Para a pessoa cada vez mais se desvincular do dinheiro de espécie. Fim do dinheiro de espécie é importante. Vou falar algo muito importante aqui. Fim do dinheiro de espécie é o controle total da humanidade. O governo vai saber o que você come, o que você veste, quanto que você coloca gasolina. Tudo. Dá para saber tudo. Mas veja bem, vamos falar sobre 2 assuntos agora, para nós concluir. Primeiro, essa questão de uma nova pandemia. O ministro da Saúde do Brasil vinculou o cartão do SUS ao CPF. Não sabia. Então, o teu cartão do SUS hoje é o teu número de CPF. E o que é isso? Vamos supor que chegar uma nova pandemia. Eles vão ordenar você tomar a vacina. O experimento científico. Que não é vacina, é experimento científico. Se você não tomar, vinculado ao teu CPF, teu cartão do SUS, eles podem bloquear teu dinheiro. Porque você só tem dinheiro digital hoje. Você tá indo, eles podem te bloquear o teu CPF. Eles bloqueiam o teu CPF, eles bloqueiam a tua vida. Você não come. Isso tá no Brasil já. Foi agora. Quer dizer, o teu cartão do SUS é o teu CPF. Se você não se submeter a qualquer tipo de experimento que quiserem, você tá lascado. Você não vai ter acesso a dinheiro. Eles podem te bloquear. Eles bloqueiam teu dinheiro. Quer teu dinheiro? Toma. Quer... Você tem horta.
E qual é o nível disso, a ideia disso? É controle. Aí outra coisa agora, por exemplo, no Brasil, o que saiu agora, né? Monitoramento do Pix. Pois é, eu vi hoje de manhã. O pessoal, imagina, você não pode movimentar R$5.000 na tua conta a partir de janeiro. Quer dizer, eles vão pegar o retroativo, tá? Eles vão vasculhar a tua vida para trás. Mas o que é R$5.000? E outra, eles vincularam tudo, tá? Até loja, se você gastar numa loja lá, o cartão de loja, que não é cartão de crédito, né? O cartão da loja... A Zenf da vida. Isso, Zenf é cartão de crédito, né? Zenf é cartão... Vamos lá, é Magazine Luiza. Você usa o cartão da loja e não é vinculado a crédito. Só o cartão Magazine Luiza que não tem bandeira de crédito. É crédito próprio que fala, né? Da loja. Você vai... Esse teu valor negociado ali vai pro teu imposto. Tudo que tiver vínculo financeiro que você usar vai constar na malha fina. E não é só o Pix. Agora, veja bem. Você é um cabeleireiro, né? E você recebe por Pix. E daí vamos supor que ele vai lá, é John? James. Vai lá e você é o cabeleireiro e tá lá recebendo, tem lá o valor. Eu raspar esse cabelo. O James vai lá e diz assim... Ai, por Deus. Você diz assim, o James precisa... Você precisa de um valor... E você pede você tá no teu salão lá e precisa de alguma coisa e o James pega e envia um valor. Eu tô precisando de um dinheiro, eu vou depositar na tua conta, você me dá em espécie. Acabou. Muita gente fez isso, né? Porque precisa em espécie, toma aí R$150, me dá em dinheiro. Acabou, você vai ser pego. É qualquer coisa, e não é assim, você entrou 5.000, você movimentou 5.000. Nossa. Então isso vai pegar o vendedor de pipoca, vai pegar o vendedor de picolé, vai pegar todos. Então assim, é uma malha que é absurda. E não pense que eles estão vindo com eles vão vir com tudo, porque eles precisam de dinheiro. E aí vai acontecer o quê? Vai bloquear o dinheiro no banco. Se a pessoa tiver dinheiro no banco e tiver ilegal com a Receita... Eles vão bloquear tudo que a pessoa tem. Uma outra, pra gente encerrar que tá dando horário também. Por exemplo, o Brasil arrecadou nesse ano 2,3 trilhões de impostos. É dinheiro que a gente não sabe nem olhar para isso. Mas estamos entrando com déficit de 38 bi. Como que arrecada tanto e ainda tá... É por causa do assistencialismo. E roubo, né? Porque se arrecada dinheiro como nunca... Pô, nós estamos falando 2,3 trilhões, não é bi, né? Tipo, mas a ideia do governo é criar mecanismo de assistencialismo. Então, o dinheiro, vamos dizer, repassa para o povo. E quem paga é os grandes. O dinheiro fica girando. Então, a conta não fecha, porque não entra o quanto está gastando. Isso o Biden fez nos Estados Unidos e o Lula está fazendo aqui. A ideia é essa. É endividamento para que quebre o sistema. É quebrar o sistema. Para que venha um novo sistema. Com mais controle e mais domínio. Então, a conta nunca vai fechar. Por exemplo, para terminar, a gente tem o escândalo do Banco Master. Né? O Banco Master, o débito do Banco Master é Ramagem lá, né? Não, como é que é o nome do dono do Banco Master? Procura aí, vamos lá. Ele surgiu em 2019. Que ano que acabou a Lava Jato? 2019. O Lula foi solto e aí todo mundo começou a ser inocente. Vorcaro. O Banco Master surgiu em 2019. Aí eles criaram títulos podres lá, começaram a vender como que... Por exemplo, você vende lá a 1%, ele começou a oferecer por 2%. Todo mundo comprou. Nós temos 18 governos do estado que compraram usando o fundo do próprio estado. Só que veja bem, quem é que vai pagar a dívida do Banco Master? Vai ser nós. Existe um fundo de segurança do banco, até 250 mil, você investiu no banco, o banco quebrou até 250 mil, o banco vai te dar segurança daquele dinheiro. Imagine que todos os bancos depositam dinheiro aqui, se um banco quebrar, vai dar sustentação àquele dinheiro do povo que investe até 250 mil. Passou de 250 mil,
quem paga, a dívida perde. Só que a maioria dos investimentos do Banco Master era estados e o governo. Então, quer dizer, para quem que os governos vai repassar o... Federal. Vai passar para o povo. Os governos estaduais que negociaram com o Banco Master vai repassar o... Não, eu digo que os estaduais reparação para o federal, o federal vai repassar para a gente. Vai passar para o povo. E aí o fundo lá, só para vocês terem ideia do rombo o fundo dos bancos vai perder metade, 30 bilhões. Vai para devolver para os acionistas até 250 mil. E a outra metade, os outros 30 bilhões, quem vai pagar é o povo. Então, veja, e isso é maior que a Lava Jato, tá? Porque envolve metade de Brasília. O Banco Master envolve vários ministros da Suprema Corte. E ninguém fala muito disso, né? E aí silenciou, por causa como era uma bomba muito forte, eles botaram o Bolsonaro preso. Meio que para cortina de fumaça. E eu vou dizer, o dono do banco, em dezembro, ele vai passar o Natal em casa. Ele não vai ficar preso. Porque ele derruba todo mundo. É muito nomes a entregar, então. Tá Michel Temer já no conselho do banco, o Meirelles, tá Lewandowski, Olha os nomes. Ministro da Justiça. Então todos estão envolvidos. E ali foi... Isso é o que se passou, né? Agora você senta... É que as pessoas não fazem noção de 100 mil reais para 1 milhão. E as pessoas não têm noção que é 1 bi. 1 bilhão é 1.000 milhões. Muito dinheiro. É muito dinheiro. Então foge da lógica, mano. A pessoa ouve falar, só que ela não tem noção. O que é tri. Tem aquele negócio dos segundos, né? Que parece que 1 milhão em segundos dá 33 dias, alguma coisa assim. E 1 bilhão dá 15 anos, 20 anos, né? Diz que é alguma coisa assim. Isso, as pessoas não têm noção. Então é uma coisa absurda. Quem paga é o povo. Só que a gente precisa entender, para a gente concluir essa linha de raciocínio, para as pessoas estudar. Por exemplo, quem comanda tudo isso que está por trás disso não quer dinheiro mais, porque eles já são donos de tudo. Agora o sistema quer controle. Não é nem poder, é controle. Controlar, dominar, vigiar, e a IA está aí para isso. E a gente vê que é isso que está sendo estabelecido, entendeu? É a humanidade escrava e um grupo dando gargalhada. É como o diabo ofereceu... Eu sempre digo, o que o diabo ofereceu para Jesus? Todos os reinos e glória dessa terra. O que o diabo oferece para os seus servos? Poder. Então, quem obedece o sistema tem poder sobre os outros. Essa é a ideia. E aqueles que vão contra, aí já sabe o fim. Vai ser prejudicado. Maravilha. Chegamos ao fim desse episódio, no horário. Ó. Passamos 1 minuto. Assim, aí, Léo, fica bravo conosco. Esse é fiel, hein? Não é bem assim. Ele me cobrou muito pra gente chegar no horário e acabar no horário. Gente, os patrocinadores. Estamos aqui mais um... Obrigado, Pastor Carlos, pela sua presença. Obrigado. Deus abençoe ter atendido o meu convite. Mandei, acho que de noite, a mensagem pra ti. Tu respondeu-me prontamente, falando que estaria em Curitiba e daríamos pra fazer. Como eu falei, o nosso horário em comum é segunda-feira, às 18h30, 19 horas. Mas abrimos essa sessão, já aproveitando que o senhor está aqui, para nós, foi para mim, que sempre que posso, e eu gosto desses assuntos, sempre que posso estou vendo, estou acompanhando e gosto desse mundo. Eu amo isso aí, eu assisto muito, consumo muito desse conteúdo. Para mim foi uma satisfação muito grande. Léo, obrigado por ter nos atendido na parte da manhã, que eu sei que ele estava dormindo, tiramos ele da cama. James, valeu. Fechou. Deus abençoe. Obrigado, Pastor Carlos, mais uma vez. Eu te abençoe. Amém. Em nome Deus de Jesus. abençoe. Obrigado por ter aceito estar aqui conosco. Gente, outra hora eu falo dos patrocinadores. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado por estar conosco até agora, pela Só Fé lembrando que Podcast. nós tem a nossa ação social dia 20, tá? Então, dia 20 de dezembro nós temos a nossa ação social na comunidade do Pantanal. Você que pode aí, segue aí. House of Love, Casa do Amor. E tamo junto. Ele é gringo. Deus abençoe. Valeu.